dia, pessoal. Vindo, né, dando início aí ao segundo dia da Feira do Livro, nesse domingo, um pouco friozinho. E estou muito feliz de estar aqui. Eu fui editora da 451 por muito tempo, então estou sempre muito feliz de voltar aqui também para ajudar na Feira do Livro. Também estou na cobertura, então quem quiser também aproveitar, siga a gente no site, nas redes sociais, que a gente está cobrindo tudo aí que está acontecendo. Então, sem mais delongas, vamos apresentar os nossos 3 convidados. E aí eu peço que aí vocês já podem vir subindo, tá bom? O Andrés Monteiro, que é o escritor e narrador oral chileno, vencedor do Prêmio Ibero-Americano de novela Helena Poniatowska, por Tony Ninguno, de 2016. Tem obras publicadas no Chile, Argentina, México, Espanha, Itália, Grécia e Dinamarca. Sua escrita dialoga com a tradição oral e o imaginário popular latino-americano. E na Feira do Livro lança o livro O Ano em que Falamos com o Mar, que saiu pela Pinar, um livro que eu amei. E seu livro é o primeiro livro dele no Brasil, que é um romance em que mitos locais e atmosfera mágica se entrelaçam na história de 2 irmãos gêmeos separados pela escolha de partir ou ficar. O próximo convidado é o Mário Mendonça, um escritor colombiano, nascido em Bogotá, é professor de literatura e autor de romances como La Melancolía de los Feos, de 2016, Aquelarre, de 2019, e Los Vagabundos de Dios, de 2024. Aqui ele está lançando Satanás, da Planeta, que é o seu primeiro livro publicado no Brasil, vencedor do prêmio Biblioteca Breve, em 2002, que é um livro também muito forte, vamos dizer assim. E a história, né, nesse livro, a história transforma um crime real que abalou Bogotá em uma narrativa de força psicológica e que também inspirou a minissérie Dissociação da Netflix. E o Cristiano Aguiar, que conheço de outros carnavais, já entrevistei ele várias vezes, né, Cris? Escritor e crítico literário, nasceu em Campina Grande, na Paraíba. É autor de Na Outra Margem, o Leviatã, que saiu pela Lote 42, em 2018, e do ensaio Narrativas e Espaços Ficcionais, uma introdução, da editora Mackenzie, de 2017, além de colaborador frequente da revista Pessoa, do Suplemento Literário Pernambuco, e a sua coletânea de contos, publicada em 2022, Gótico Nordestino, que saiu pela Alfaguara, percorre o folclore e o imaginário do Nordeste, do cangaço à ditadura militar, e foi vencedora do prêmio Clarice Lispector, da Fundação Biblioteca Nacional. Então, muito feliz de estar aqui com vocês. Palmas. Antes de mais nada, só dar uns recadinhos. Quem quiser da plateia fazer perguntas, nós vamos ter... Aí levanta a mão, tá? Porque aí nós vamos ter monitores aqui que vão entregar um papelzinho para vocês fazerem as perguntas por escrito, tá? Então, aí vão ser mais nos minutos finais, aí uns 15 minutos aí que a gente tem para perguntas. E, no final, vocês podem adquirir os livros dos nossos autores aqui na Livraria da Travessa ou em outros lugares, e que eles vão estar assinando na tenda de autógrafos, que é ali do lado da Livraria da Travessa. Tá? Depois de ter dado esses recados burocráticos assim, necessários, queria dizer que, quando eu recebi o convite para fazer essa mesa, foi muito desafiador, porque, a princípio, são 3 livros bastante diferentes. Eu não gosto de fazer perguntas fragmentadas, eu gosto de fazer perguntas para os 3 autores, então tive que pensar bastante, porque, ao mesmo tempo que eles são muito diferentes, também tem coisas muito iguais, né? Que eu acho que é a questão também dos países latino-americanos, né? Então, a primeira pergunta que eu vou fazer, tem a ver com essa questão da América Latina mesmo, né? O horror, né? Porque isso também é uma tônica aí da literatura latino-americana que a gente está vendo nos últimos anos. O horror que vem do passado, né, do nosso passado muito violento, de ditaduras, de violência, de conflitos que matam muitas pessoas, né? Isso aparece tanto em alguns dos contos do gótico nordestino, que fazem até menção a essa ditadura. O Ano em que Falamos do Mar também tem essa menção muito presente.
até a questão da memória, eu penso, né, aquela coisa de criar um cemitério para as pessoas que não existem, né? Então penso muito dos desaparecidos, né? E na questão da Colômbia, né, a gente tem aí um passado de muita violência, principalmente no contexto em que foi escrito o livro, né, que é um crime que aconteceu de verdade, que depois eu posso dar mais detalhes aqui, e que inspirou o Mário a escrever esse livro, mas, ao mesmo tempo, ele traz essa questão da violência que a Colômbia estava ali, principalmente nos anos 90, nos 2000, né? Então, deixando ali o país com mais... com um cotidiano muito violento, assim, que também é uma coisa que aqui no Brasil a gente conhece bem. Então, abro, aí podem ver quem vai começar. Mário, você que está no meio. Ok, gracias por la invitación. Buenos días. Para mí es un enorme placer estar en São Paulo. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado para mim, é um enorme prazer estar em São Paulo. Antes eu tinha estado em Rio e Brasília, aqui nunca, mas agradeço muito, inclusive para a editora Planeta e também por cuidar de mim aqui nesses dias. Muito bem, o meu romance, o meu livro, ocorre a partir de um caso da vida real na Colômbia. E no dia 4 de dezembro de 1986, uma pessoa, um indivíduo, assassinou em Bogotá 29 pessoas em diferentes locais da cidade. Como dizia a Paula muito bem, a violência colombiana é uma violência que nós chamamos de violência política, por assim dizer. Atores protagonistas do conflito estão fora do sistema e que, de alguma forma, atacam o sistema. No caso da Colômbia, se trata do movimento paramilitar, a guerrilha e o narcotráfico. E aí há uniões, coisas que se misturam, pactos, alianças entre esses grupos. No entanto, nós nunca tínhamos visto algo desse tipo, algo como ocorreu esse dia. Nesse dia, um aluno, um estudante de filosofia elétrica, que inclusive era meu colega de tese na universidade, estava redigindo uma tese sobre o Dr. Jekyll e Mr. Hyde e estava escrevendo uma tese sobre a dualidade da consciência. E eu estava redigindo a minha tese de mestrado sobre Edgar Allan Poe e, de alguma forma, também alguma coisa que tinha que ver com a dualidade dos personagens. Ele chega e me pede uma bibliografia, conversamos, entrego a bibliografia, começamos a conversar e, pouco a pouco, ele termina assassinando todas as pessoas em diferentes locais da cidade. Num restaurante, assassina num edifício onde mora a mãe, uma aluna dele, ou a mãe dessa aluna. E na Colômbia, a Colômbia nunca tinha presenciado algo desse tipo. No nosso registro, nunca tivemos esse tipo de criminoso. E, para mim, foi realmente muito difícil, como escritor, tipificar o assassino, porque os psiquiatras não tinham tipificado, porque não é um serial killer, não é um assassino em série, não é porque o assassino serial tem um padrão, tem entre vítimas e vítimas algo parecido. Então, ele escolhe, por exemplo, moças de loiras, entre 25 e 32, cabelo curto. Então, não havia padrão entre as vítimas. Mas como um indivíduo que, de repente, um dia, e começa a assassinar pessoas de maneira indiscriminada. Então, a dificuldade do romance foi a tipificação do assassino. Demorei tanto, porque 15 anos, então entrou o ano de 2019, 1999, 2000, a matança de Columbine nos Estados Unidos, e começam a falar de um assassino relâmpago, itinerante, e a partir da tipificação eu entendo que o que eu tenho que escrever, eu tinha feito muitas anotações, e aí digo, bom, agora já começo a entender, eu sei o que eu tenho que enfrentar nesse romance, nesse livro, e aí aparece Satanás, e se vocês quiserem, mais tarde, nós podemos aprofundar
muito a respeito de outros temas, outros tópicos. Muito obrigado. Primeiramente, Paulo, é um grande prazer estar com o Cristiano e Mário aqui e também na feira torna possível esse encontro latino-americano. No meu caso, nos meus livros, o horror não está relatado de uma maneira tão direta. No entanto, sim, aparece o tema de que você mencionou, da memória. Agora, faz pouco tempo, há 3 anos, fizemos 3 anos do golpe militar de 73 no Chile. E, como sabem, como ocorreu na Argentina e no Brasil, ainda há pessoas que não encontram seus familiares que desapareceram. Se trata de um tópico constante e muitas pessoas falam, bom, são 50 anos, vamos para frente, não podemos olhar para o passado. E é muito difícil para alguém que não sabe onde está seu pai, seu filho, seu avô. Então, se fala muito sobre a memória no Chile, as lembranças. E aconteceu alguma coisa que eu integrei no meu romance. Estava na ilha de Chiloé, no sul do Chile, uma ilha muito mágica. E eu fui para um cemitério, então costumava visitar, e um cemitério onde não havia corpos, um cemitério onde apenas tinha a lembrança, tinha uma cruz, no lugar onde deveria estar a pessoa que não estava. Era um cemitério fundamentalmente para as pessoas que tinham se afogado no mar e o mar não tinha devolvido o corpo, e também para alguns detidos desaparecidos. A minha sensação física de estar nesse lugar foi a mesma que sim, há corpos. Então, a gente anda mais devagar, no cemitério faz um pouco mais frio, há silêncio e fisicamente alguém se sente alguma coisa diferente entrando nesse lugar. Tinha acontecido a mesma coisa, mas não tinha corpos. Então, a pergunta é, como é possível que eu sinta a mesma coisa se não há corpos, se realmente não se trata de um cemitério? E no ano de 2016, estava viajando no Brasil de carro, fui de Santiago até o Rio, depois fui descendo até o Uruguai, uma viagem muito linda. E em Camboriú, se não me engano, havia fotos das pessoas, dos jogadores que tinham falecido na viagem para a Colômbia, jogadores de futebol. E era a mesma coisa que eu tinha visto em Chiloé. Então, todo mundo estava festejando na praia, era verão, mas nesse lugar as pessoas faziam silêncio, não havia ruído ao redor. E eu me perguntei, aqui não há corpos, por que acontece isso? E a resposta que dei para mim mesmo, se trata da memória. A memória, mas é uma memória coletiva. Quando os seres humanos podemos dizer, isso é importante que não se esqueça. A tarefa do escritor, de alguma maneira, é sempre dizer, ou pelo menos colocar algo em circulação e dizer, para mim isso parece importante, mas é muito mais importante no final das contas do que o aspecto dos leitores que dizem, sim, esse livro é importante e nós vamos ler e esse livro existe. O que eu digo é que tentei retratar não somente o horror da situação, mas a memória do horror, porque isso é o que mantém viva a comunidade e, portanto, a esperança. Para situar, o livro do Andrés é sobre 2 irmãos gêmeos, né, que nasceram nessa ilha, né, meio remota ali do Chile, e aí um deles vai para o continente e fica morando e viajando no mundo, e o outro fica na ilha. E aí a gente tem um retorno, no começo do livro é o retorno de desse irmão que estava vivendo fora, né, ele já mais velho, e aí aí ele ainda não tem, né, aquela relação boa com o irmão, e aí quando ele quer retornar para o continente, acontece a pandemia do Covid, então ele fica meio preso ali, e aí então a gente vai descobrindo como é que essas relações, não só do irmão, mas deles com a própria ilha, enfim, vai se desenvolvendo, né? Então aí também tem essa ideia da memória, essa relação com o mar, né? Então, desculpa, só o Cristiano.
Bom, pessoal, bom dia. É uma alegria estar aqui com vocês, participando pela primeira vez da programação principal da Feira do Livro. É um prazer também conhecer o Mário, conhecer o Andrés e te reencontrar, Paula, né? A gente se conhece de inúmeros carnavais, né? Alguns carnavais góticos, inclusive, né? Inclusive. Bom, eu queria só dizer que é muito legal a gente fazer uma mesa chamada Latinidades, né? Porque é uma coisa que eu digo muito para meus alunos e para minhas alunas. A literatura brasileira, se a gente fosse pensar a literatura brasileira como um rio que flui, que se transforma, né? Essa literatura tem várias margens. Uma das margens da literatura brasileira é, de fato, o rico mundo da língua portuguesa. Mas uma outra imagem é a cultura, a historicidade e a literatura desse continente chamado América Latina, né? E, claro, a ideia de América Latina é ficcional, às vezes é uma ficção meio delirante, mas dentro desse delírio, que a gente chama, às vezes, de América Latina, a gente tem muito mais coisas que nos conectam do que coisas que nos afastam. Então, Chile e Colômbia somos países diferentes, somos culturas diferentes, mas há muito mais para a gente caminhar juntos do que para a gente caminhar separados, né? Então, acho que é um pouco essa é uma questão legal. Sobre o horror, né? Eu vou pensar o horror a partir do meu livro, mas também pensando a história do Brasil, né? Então, eu lembro muito do seu conto da noiva. Sim, o da noiva, que inclusive é o conto que fala mais da ditadura militar, né? O que acontece é que o Brasil, e eu acredito que todos os países da América Latina não são diferentes, eles são forjados através de uma experiência traumática, que é a colonização, né? Então, a experiência traumática, ela estrutura toda uma série de questões que ecoam, né, do século XVI até o século XXI. Em seguida, a gente tem um outro trauma histórico que também fomenta o horror social, que é, no caso do Brasil, a nossa organização social ser totalmente articulada ao redor da ideia da escravidão, né? E a gente vai ter depois, ao longo do século XX, um outro trauma social, que é a ditadura militar, a ditadura civil-militar no Brasil. E é muito interessante por quê? Porque o trauma ele gera o recalque e é preciso que esse trauma seja libertado e seja narrado. E, ao longo da literatura brasileira, esses traumas vão sendo narrados de maneiras diferentes. No caso da ditadura, que você focou um pouco, a gente tem, por exemplo, a aproximação da literatura brasileira com a linguagem do jornalismo. Então, durante a ditadura militar, no calor da hora, e logo depois que a gente vai para a redemocratização, a gente tem o que antigamente chamava de romances reportagens, que usavam jornalismo, ferramentas de jornalismo para criar a ficção a partir da ditadura. É muito interessante que, no século XXI, e, em especial, no caso da América Latina, na autoria feminina, a gente tem agora um convite das estéticas do horror e da ficção científica para pensar os traumas históricos e que são estruturantes do continente. É um pouco aqui onde eu me coloco. O gótico nordestino ele é forjado a partir de traumas um pouco mais recentes políticos. Um deles é a ascensão da extrema-direita no palco político brasileiro, com a eleição do Bolsonaro, em 2018. Há mais de um conto pensando isso no gótico nordestino. E a outra questão é a Covid, né? A questão da pandemia, né? Então, a pandemia é um livro... os contos do gótico nordestino eles são muito vinculados a uma metaforização da pandemia. Inclusive, você, quando me entrevistou pela primeira vez sobre o gótico, você me deu uma chave que eu não tinha entendido do meu livro. Porque, eu não sei se você vai lembrar, que você pergunta assim, pô, Cristiano, são 9 contos do gótico. Em todos os contos, alguém está doente. E eu falei, caramba, é evidente, porque, afinal de contas, esse livro foi construído quase todo na pandemia de Covid-19, né? E por que o horror, né? Por que o horror ou por que as outras estéticas do fantástico? E aqui eu fecho um pouco essa primeira reflexão. Porque a impressão que eu tenho é que aquilo que a gente assistia nos filmes, lia nos quadrinhos, nos romances, nas séries, etc., etc., saltou do plano ficcional para o plano real, né? A pandemia, por exemplo, da Covid, foi, de fato, de alguma maneira, uma espécie de narrativa pós-apocalíptica que a gente virou, em que todos nós viramos protagonistas de alguma maneira. Eu vou te dar um exemplo. No final de 2019 e começo de 2020, eu li, eu não lembro agora se foi no Estadão, na Folha de São Paulo, uma reportagem de um professor da Unicamp, um professor de letras, que estava passando uma temporada dando aula na China. E aí ele narrou o início de uma gripe que estava isolando algumas cidades chinesas. E eu falei, caramba, que ideia legal, eu vou roubar essa ideia, essa vivência desse cara, e vou fazer meu primeiro romance. Que maravilha. E aí, no começo de 2020, eu comecei a escrever uma narrativa de um futuro próximo, em que a gente tem uma pandemia no mundo que isola as pessoas nas suas casas, e é uma gripe que tem sintomas muito suaves, mas algumas pessoas são sorteadas, e aqui era um pouco uma influência do David Cronenberg, do horror corporal. Algumas pessoas são sorteadas em terem seus corpos meio que explodindo com uma espécie de pico do vírus. E eu comecei a desenvolver essa narrativa quando
a pandemia chegou no Brasil. E eu falei, caramba, eu fui completamente atropelado pela realidade. Nada do que eu consiga imaginar vai fazer jus a essa realidade que começou a fazer parte da nossa rotina a partir de 2020. Então, eu acho que a caminhada é um pouco por aí. E o primeiro conto que eu li desse livro foi quando você publicou, acho que no Suplemento Pernambuco, que era o Lázaro, que é um conto que as pessoas morrem, mas aí algumas voltam, né? E aí tem... Eu acho muito bem humorado. Assim, acho que muita gente não viu o humor, mas eu ri muito lendo esse conto, porque fica um problema burocrático. Né? Tipo, o que você faz com aquele morto-vivo que volta a vozinha, né? Porque os parentes querem herdar o apartamento dela, já estão pensando no inventário e, de repente, ela é uma morta-viva que volta e a pessoa, poxa, que bom que você voltou, mas, no fundo, todo mundo está endividado e quer vender o apartamento, e agora como é que eu vou fazer o inventário se a dona desmorreu? Né? Então, eu ri muito lendo esse conto, né? Enfim, isso acho que diz muito sobre mim. Enfim, agora, ainda gostei muito de você ter falado isso, porque já é um gancho para a minha próxima pergunta, que tem a ver com essa questão do sobrenatural. Né, que entra ali nessa realidade, né, que no gótico nordestino, obviamente, né, tá ali no DNA, né, acho que principalmente das suas influências, né, das suas referências literárias, no Satanás do Mário, no próprio nome, né, do livro, né, e fica esse questionamento ali entre as várias histórias, né, porque não é só a história, né, desse homem cometendo esse crime, a gente tem outros personagens também que a gente vai seguindo, né? Tem uma moça que vem de Axá e começa a dar golpes em executivos ricos, aí tem um pintor que é um retratista, que aí ele começa, que é uma das tramas que eu acho mais interessantes, que ele começa a pintar a pessoa e aí ele começa a passar mal, porque ele começa a ver como aquela pessoa vai morrer ou como ela vai ficar doente, sei lá, ele tem premonições ali. E tem um padre que está ali às voltas com as questões dele, mas também com uma questão de exorcismo, né, de uma jovem, enfim. Então, e aí fica toda essa presença de um mal que quase nunca é nomeado, né, mas que fica essa atmosfera, né, para tentar explicar, né, por que essas coisas estão acontecendo, né, e no final, obviamente, não se explica, né, assim, no livro, né, nem tem que se explicar. E no livro do Andrés, eu acho, ele tem uma atmosfera muito mágica. Eu sinto assim, eu li, obviamente, é muito clichê falar isso, eu vi muito a influência do realismo mágico latino-americano, mas não só isso, mas eu lembrei muito dos filmes do Patrick Guzmán, do Botão de Nácaro, a nostalgia da luz também, porque é uma forma de falar sobre esses passados, esses presentes, de uma forma que traz um componente mais mágico. Eu não quero falar sobrenatural, porque acho que no seu livro... Mas, assim, acontecem coisas muito mágicas no seu livro, assim, algumas das histórias. Mas essa imagem, né, do cemitério, que não tem ninguém... Que é da vida real mesmo, né? Então, que eu não sabia, né? Adorei saber. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre esses componentes que vocês já estavam falando, né, de como a realidade entra, mas, ao mesmo tempo, vocês trazem esses componentes mais sobrenaturais, mais... Não quero falar da ficção, né? Mas, enfim, uma coisa mais mágica mesmo. Para o bem e para o mal, né? Andrés, pode. Olha, eu acho que a partir do sobrenatural, o realismo mágico, essa é uma forma, ou pelo menos a mitologia, de uma maneira geral, é uma forma muito literária, mas ao mesmo tempo muito humana, de explicar a realidade. Por exemplo, no ano que falamos com o mar, aí temos um trasfundo de uma história que é o mito dos índios Mapuches, que são os indígenas, é o povo indígena do sul do Chile, Mapuche. E eles dizem, no princípio do mundo havia duas serpentes gigantescas, uma do mar e outra da terra. E a serpente do mar fica com ciúme da serpente da terra porque ela tinha ficado amiga dos seres humanos. E a serpente do mar começa então a se mexer
se mexer, e aí cria os maremotos. E os seres humanos começam a se afogar. Então, a serpente da terra levanta o corpo e os seres humanos conseguem sobreviver, e assim que se explica a formação dos Andes e das montanhas do Chile. E as duas serpentes gigantescas continuam em conflito, assim eles dizem, os mapuches, e é por isso que nós temos maremotos e terremotos, etc. Esse é um dos mitos mais antigos no Chile que ainda sobrevivem, e é algo muito mágico e muito interessante, mas na verdade, na cultura mapuche, provavelmente alguns até acreditam como sendo parte da mitologia, como algo que é verdade. Mas eu não sei se existe uma serpente do mar ou uma serpente da terra que estão se mexendo, mas eu sei sim que, no caso do Chile, talvez pelo conflito já mencionado pelo Cristiano sobre os traumas que nós temos, é que ali a gente não consegue encontrar um ponto em comum, em acordo, porque a gente está sempre num ponto de tensão. A gente está sentado sobre as pacas de nácar. Então, estamos aí tendo um monte de terremotos todos os anos, e o que diz o mito é justamente, na minha opinião, diz muito mais, explica muito mais do que o mito em si mesmo. E uma das coisas que, na verdade, eu consigo utilizar para explicar a nossa identidade, que nós, no Chile, temos. E, por exemplo, existem alguns seres mitológicos que, aliás, foram mencionados, e tem um na ilha de Chiloé, que é um bem famoso, é o trauco, que é um bicho, assim, bem feião, e que, de alguma maneira, atraem as mulheres, porque é como se ele fosse um sujeito que parece muito bonitão, tem uma voz bonita, ele abusa das mulheres, daí ele desaparece. E no Chiloé, na ilha de Chiloé, ainda se fala sobre esse conto, e existem muitas crianças que não conhecem o pai, e eles falam, esses aí são filhos do trauco. É como o caso do boto da Amazônia, é a mesma história. É verdade, é uma coincidência, mas é essa a história. Então a gente faz essa pergunta, por que existem esses seres mitológicos do trauco, que é uma coisa tão feia, tão horrível? Bom, o que eu acho é que nós temos que continuar falando do trauco. Por quê? Porque a mitologia, o mágico, o sobrenatural, é uma forma de dizer o que não se pode dizer. A mulher, a mãe, a avó, principalmente antigamente, não podiam falar o que tinha acontecido, que elas tinham tido um filho e não sabiam quem era o pai. O trauco ainda existe porque sabemos que tem um problema nessa ilha que tem que ser resolvido. Então, portanto, eu escuto com muita atenção tudo que é sobrenatural, tudo que é mágico, que é mítico, porque fala muito mais sobre a realidade do que realmente parece. Olha, eu gostaria de mencionar duas ideias. A primeira tem a ver com a publicação de Dr. Jekyll e Mr. Hyde em 1886. O massacre de Bogotá é em 1986. Vejam só, são 100 anos depois da publicação da novela Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Mas quando Stevenson publica essa novela, ele começa a ficar em pânico, ele sente terror, ele se dá conta de que escreveu uma novela que ele gosta do que ele escreveu, mas ao mesmo tempo ele, na verdade, fica atemorizado. E ele descobre que ele criou uma obra que acaba passando aquele limiar do sombrio e acaba deixando ele muito incômodo. E, de repente, ele sai e viaja para as ilhas do Pacífico. Ele vai para sempre. E ele acaba vivendo, ele morre entre os maores. E depois ele termina a Pologan e ele está lá, longe. Depois ele chega até o Papeete, até o Tahiti, e ele fica perdido ali no Pacífico e ele acaba morrendo entre os maores. Isso tão distante daquele mundo ocidental que ele tinha retratado a sua novela. Mas a coisa curiosa é que, depois de 1 ano e meio da publicação da novela, aparece o Mr. Hyde em Londres na vida real. E aparece lá nas ruas matando as pessoas e dando facada às mulheres, e aí às 10, 11 da noite, que era o Jack, o Estripador. O Jack o Estripador fica meio vinculado com a publicação da novela do Stevenson. É muito curioso que eu tenho um companheiro que está escrevendo sobre esse assunto, e esse companheiro, pela primeira vez, eu escutei uma hipótese que agora já
podemos até encontrar na internet, mas que, na verdade, parecia muito estranha naquele momento. É a ideia de que justamente o Jack o Estripador era outro escritor, e esse outro escritor era justamente Conan Doyle. E Conan Doyle, que é o escritor do Sherlock Holmes. E por que razão? Porque ele era médico e o corte das vítimas sugere que se trata, se não de um carniceiro, é um enfermeiro, então deve ser um médico. E com Conan Doyle era assim, era cirurgião, as datas coincidem. Mas o curioso do Jack o Estripador é que a Scotland Yard tem que tomar cuidado, porque tem que fazer uma diferença entre as vítimas canônicas, aquelas que realmente são do Jack, daquelas que não são canônicas, que são de imitadores do Jack o Estripador. Ou seja, nas ruas tem outras pessoas também que saem matando na mesma época, inspirados pelo Jack o Estripador. Tem outras pessoas que nem sabemos quem são e como se chamam, assassinando mulheres também de maneira indiscriminada nas ruas de Londres. É incrível, é como se o livro, o romance, tivesse surgido desse romance uma força psíquica estranha e misteriosa, que quem se deu conta disso foi Freud, Sigmund Freud, que leu esse romance, tinha lido também Poe, também com muito cuidado, e graças a isso pôde então postular o inconsciente, do que nós chamamos fundamentalmente hoje do inconsciente. Essa é a primeira ideia. Há forças psíquicas que vão mais além e que nos amedrontam. Na segunda ideia, muito rapidamente, para não tomar muito tempo, é a seguinte, que para mim também foi extremamente importante entender no romance. E é que se trata que nós, os latino-americanos, nós temos complexo de inferioridade com relação ao primeiro mundo, às cidades do primeiro mundo. Nós acreditamos que algum dia nós fazemos as coisas bem feitas, vamos ser parecidos com a Suíça, ou então vamos nos assemelhar às cidades alemãs e assim por diante. Então há uma distorção dessa percepção, porque a cidade arquétipo no século XIX, de fato, é Paris, e a do século XX é Nova York, mas no final do século XX os sociólogos começam a falar de uma mudança do arquétipo. Já não é mais Paris, nem mais Nova York, é uma cidade caótica, o terceiro mundo, desenfreada, Bangkok, Rio de Janeiro, Cidade do México, São Paulo, Bogotá, Lima, e assim por diante. Então, se nós somos o arquétipo, por que o somos? Porque já não vamos para a utopia, vamos para a antropia e vamos virar a cabeça, olhar a distopia. Então, nós vamos para frente e eles vão para trás. Não é que nós, algum dia, vamos ser o primeiro mundo, não é isso. É que o primeiro mundo cada vez mais se parece conosco. Há cada vez mais mendigos, imigrantes que cruzam as fronteiras do Mediterrâneo, a guerra do Oriente Médio, agora 6 milhões de ucranianos que estão entrando, que continuam entrando nas ruas europeias. Então, temos que ter clareza que o Apocalipse, de que se falava, em algum momento também foi mencionado pelo Andrés, tem que ver com algo que para mim é muito importante. Nós vamos para frente e eles estão regredindo. Nós vamos na proa do barco, vendo o horizonte pela frente, e a Europa, os Estados Unidos, o Canadá vem atrás. Como narrador, é bom, é muito importante saber disso, porque nos dá uma segurança que os antigos, talvez, os escritores latino-americanos não tinham esse complexo de ter que ir para Paris para poder ser um escritor. Isso, nunca tive, e tampouco o tenho. No romance Satanás, então busquei uma ideia clara de ver o futuro, da chegada de um futuro que já chegou. Bom, e em relação ao sobrenatural, né? Antes de te dar, talvez, Paula, aliás, primeiro eu adorei essa hipótese do Conan Doyle, né? Ser o Jack o Estripador. Eu achei muito interessante. E aí a gente sempre pensa que o Conan Doyle se projeta no detetive, né? Mas talvez ele se projete no grande vilão do Sherlock Holmes, que é o professor Moriarty, né? Eu achei muito interessante. Eu achei muito interessante essa ideia, essa hipótese. Então, no caso sobrenatural, eu poderia te dar, Paula, em primeiro lugar, motivações, entre aspas, políticas ou teóricas sobre por que o sobrenatural ele aparece no meu trabalho. Mas, primeiro, eu acho que
eu apenas e simplesmente gosto do sobrenatural. É o lugar onde, enquanto alguém que cria e constrói histórias, é o lugar no qual eu me sinto mais confortável possível, é estar nesse sobrenatural, né? E eu acho que o sobrenatural, para mim, ele é uma caixinha de ferramentas, né? O projeto do Gótico Nordestino é um projeto que pedia as ferramentas do horror. O meu próximo livro, que vai ser um romance, já dialoga mais com a ficção científica e com o realismo mágico, por exemplo, né? Mas, claro que isso também tem muito a ver com a minha formação. Eu fui criado no universo protestante evangélico, em que as barreiras cotidianas do natural e do sobrenatural, no interior da Paraíba, em Campina Grande, onde eu nasci, são muito mais porosas do que, talvez, uma classe média ilustrada, sei lá o que, de São Paulo ou das grandes capitais do Brasil pode pensar. Então, por exemplo, eu vi exorcismos. O diabo era real. O diabo era meu vizinho, de alguma maneira. Eu vi um exorcismo já, né? Eu lembro de um pastor que entrava na casa das pessoas e fazia uma oração para cada cômodo da casa, e ele dizia que enxergava anjos. Eu próprio, quando era criança, eu tive um sonho em que eu vi um anjo na porta, né? Eu tinha uns 9, 10 anos de idade, né? Eu vi pessoas que, de repente, de uma hora para outra, as suas próteses dentárias viravam ouro, né? Não sei se viravam mesmo, mas, enfim, era o que se contava. Então, o sobrenatural também ele faz parte da minha história de vida e da forma como eu fui socializado desde criança, né? Mas, claro que também o sobrenatural ele é um produto de várias experiências, né? Quando eu não consigo ainda, talvez, narrar o que precisa ser narrado, quando eu não consigo explicar por que aquela montanha tem aquele formato, o meu primeiro passo é dar uma resposta daquilo que não pode ser narrado através de uma imagem, através de um mito e através do sobrenatural. Então, eu também sinto que o sobrenatural aparece para mim porque há dimensões dos traumas sociais e há dimensões que habitam o meu inconsciente que ainda não alcançaram a palavra. Não alcançaram a palavra no sentido tradicional, e eles precisam ser transformados em imagem, e essas imagens elas estabelecem uma série de afetos, que são afetos que eu gosto de trabalhar, a ansiedade, a repulsa, o medo, e isso é muito forte nesse projeto do Gótico, né? E, de alguma maneira, primeiro eu transformo em imagens de afetos perturbadores, e depois talvez eu consiga encontrar a compreensão disso. E, por fim, eu acho que também o sobrenatural, ou esses afetos que eu falei, que fazem parte do horror em especial, né? O horror ele é muito farmacêutico, ele é catártico, né? A gente vive e ele expressa coisas que são muito inquietantes, que a gente às vezes não consegue nomear. Isso está, inclusive, eu acho que essa experiência do horror, que é muito forte no Gótico Nordestino, ela também é uma própria experiência humana. Em que sentido? Não sei se tem, Paulo, alguém atrás de você nesse exato momento. Por que eu estou... Não sei se você quer olhar, né? Mas tenho certeza que tem. Por que eu estou dizendo isso, né? Por que eu estou dizendo isso para você? Porque a realidade ela não é controlável. A gente tem só um viés o tempo inteiro do mundo ao nosso redor. E só isso é estruturalmente causador de ansiedades humanas, né? A realidade da molécula, do átomo, até o mundo social, ela é incompreensível em certa medida. Não há um instrumento racional dentro do nosso cérebro, do nosso corpo pensante e um corpo que sente, que consiga decodificar, e esse talvez seja uma híbride nossa, que não consiga decodificar todos os detalhes da realidade. E isso gera o desconhecido, isso gera a noite, isso gera ansiedade, e é aqui que o horror fecunda, né? É muito legal, o André estava falando do percurso que ele fez, né? Do Chile até o Rio de Janeiro, não foi isso, né? E essa era um pouco a ideia também. O horror e o sobrenatural, no meu livro, são também uma tentativa de escrever uma espécie de road movie sombrio, sempre noturno, as estradas são sempre noturnas, da história do Brasil. Se você pensar os contos em ordem cronológica, eles começam ali no começo do século XX, em que eu faço um conto sobre o cangaço, e muitos escritores nordestinos sentem a necessidade, como eu, de dar conta do cangaço, né, do fenômeno dos cangaceiros, enfim, e ele vai até um futuro próximo, né, um futuro distópico próximo. Então, são mais ou menos 100 anos de uma história B da cultura e dos traumas brasileiros. Muito bom. Agora eu queria perguntar sobre a questão, o Mário já comentou isso meio por cima, mas a questão dos narradores, né? Que no livro do Andrés, né, a gente tem aí, maior parte do livro, a gente tem um narrador que é coletivo, né? Que é a população daquela ilha, né? Então é em primeira pessoa do plural, que é eu
é meio difícil de fazer, eu acho, assim, meio quase a gente não vê, mas eu acho que dessa forma conseguiu captar muito bem essa ideia da memória coletiva. Tal, me lembrou até um filme brasileiro, não sei se você já ouviu falar, mas chama Narradores de Javé, que, enfim, que é uma população que vai ter que se mudar obrigatoriamente, porque a cidade vai ser inundada, né? Então, para criar uma represa. Então, aí os personagens resolvem, então a gente precisa contar a história desse lugar. Então, eles vão entrevistando várias pessoas da região, enfim, para fazer esse documento. E ele é meio também ficção, realidade, ele tem essa mistura. Então, me lembrou muito essa questão desses narradores, que você também trabalha, né, com narradores orais, né? Então, e aí também no meio tem um caderno, né, de um dos gêmeos, né, também contando o gêmeo, né, que retorna, enfim, que está contando ali. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão dos narradores. O Mário, a gente tem vários... Tudo bem, é um narrador onisciente, mas é um narrador que está muito colado também nos personagens, né, principais ali. Então, a gente tem essas trocas... Aí eu não sou da letras, tá? Então, provavelmente, o termo, Cris, me corrija, de vozes. As vozes ali dos narradores vão mudando ao longo dos capítulos, né? Então, isso aí a gente vê ali uma Colômbia, né? de várias facetas da Colômbia, sociais, né? Vários estratos sociais ali. E no Cris, né, são contos, né, então a gente tem desde o narrador criança, que é o do Cangaço, né, que eu adoro também esse narrador, né, a gente tem muitos narradores em primeira pessoa, né, personagens aí muito diferentes entre si, e que a gente vai vendo ali as diferentes vozes deles também. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre como trabalhar esses narradores, né, esses diferentes narradores, né, e vozes, né, enfim. Muito bem. Duas ideias também dessa vez. A primeira ideia, seguindo a ideia do gótico, há uma transição do gótico do século XVIII para o século XIX. Ernest Amadeus Hoffmann, por exemplo, é um narrador em que o sobrenatural, o terror, está fora. Isso vem de uma mão no cemitério, uma luz, uma penumbra e assim por diante. Mas quando entra Edgar Allan Poe, o terror do gótico muda. E muda porque o horror de Poe é o horror da consciência, é o horror interno. Narradores dos contos de Poe se apresentam sempre como indivíduos nervosos, com dúvidas, que perderam a memória, que dizem, não tenho certeza, talvez isso que eu vou contar para vocês, o que pode ter ocorrido, mas talvez não, eu estava naquela época passando por uma crise, enfim, se apresentam como indivíduos que de alguma maneira estão tremendo, que estão duvidando o tempo todo, cinismo, e entramos no horror. O horror de Poe é psicológico, é um horror interno, se trata de um horror psiquiátrico, não é isso? E é aí que me interessa o gótico. O gótico me interessa quando se transforma em transtorno mental, quando se torna numa pessoa alheia, sem códigos. É aí onde eu digo que há alguma coisa muito interessante no gótico quando nós o entendemos como horror a nós mesmos. No final dos relatos de Poe, ele acaba entendendo que nós temos medo de nós mesmos, porque nós não somos mais são muitos, são vários. E essa frase em que está essa ideia está na Bíblia. Jesus, então, tropeça numa pessoa possuída e diz, quem é você, espírito imundo que habita este corpo? Lembrando um pouco o predicador, o pregador e o vizinho do teu bairro, que era Satanás. E diz, de alguma maneira, quem é você, espírito imundo que habita este corpo? E a pessoa possuída responde, eu sou a religião, porque nós somos muitos.
Essa é uma epígrafe, na verdade, é a epígrafe da novela e está tirado das Sagradas Escrituras. E o Ocidente tinha sempre medo dessa frase. Nós tínhamos pânico e nós não podemos aceitar, então, essa multiplicidade. Uma das características nossas é a identidade, que é tudo o contrário, porque, como temos aí o número de carteira de identidade, o número do passaporte, o CPF, a gente tem que responder como uma identidade mediante a tudo que fizemos ou que deixamos de fazer. O que acontece quando, de repente, eu sou duas pessoas? Quando eu tenho bipolaridade, ou quando eu tenho esquizofrenia, ou quando eu tenho ataque psicótico. Imediatamente, então, o Estado perde jurisdição sobre o indivíduo. Na verdade, eu não sou regido pelas leis. Ninguém pode me enviar à prisão. Eles não podem me enviar à prisão porque eu não sou eu mesmo. Então, os juízos de Deus estão diretamente proporcionais aos juízos dos homens. E o juízo, ou a julgamento legal, também está confirmando que o indivíduo é um indivíduo que, na realidade, fez o que fez, e aí existe uma responsabilidade intrínseca. Mas se por algum motivo os advogados demonstrarem que ali existe algum problema mental, imediatamente esse sujeito vai ser enviado a uma clínica de tratamento psicológico, psiquiátrico, e justamente para quê? Para que ele possa recompor a identidade. Então, é muito estranho ver que tanto a identidade como a multiplicidade do indivíduo pareceriam ser jogos narrativos, jogos de narradores que têm a ver com o componente estético. Eu me interesso muito pela multiplicidade narrativa, eu me interesso muito pelas vozes que surgem, que vão e que vêm, como fosse uma cidade que é tomada por essas vozes que são justamente as vozes da nossa doença, que somos todos. Principalmente agora, quando você estava falando sobre a pandemia e depois da pandemia, obviamente fica muito claro que todos nós estamos muito maus. Assim, ninguém pode dizer, eu estou super 100%, estou perfeito, eu não tenho nenhum desequilíbrio. Isso não é verdade. Todo mundo tem algum tipo de problema, tem algum tipo de problema catatônicos, nos faltam os projetos de vida, e essas são as vozes que me interessam como narrador. Olha, no meu caso, eu, além de escrever, eu conto histórias, eu narro, eu trabalho em colégios, em bares, e um dos meus trabalhos, que na verdade eu sempre fiz isso. A partir dos 15 anos de idade, eu sempre fiz isso. Eu ia lá para escutar, porque eu viajava fazendo justamente aquilo. Eu já estava lá há 15 anos, pegando carona dos caminhoneiros no Chile, me contava histórias, e muitas vezes acontecia o seguinte, como vocês viajam em mochila, quando você é mochileiro, você aparece aí em determinado lugar, uma cidadezinha, você desce ali do caminhão, aí tem uma casa, você pede, será que eu posso tomar água? Aí a pessoa te convida para comer, entrar, enfim. Aí eu comecei a aprender a escutar as histórias. É justamente isso que acabou criando as matérias dos meus livros. E, obviamente, eu continuei vivendo. Obviamente, eu fazia isso de maneira mais formal. Eu já não pedia carona, eu ia com o meu carro e aí eu perguntava, queria ouvir histórias e as pessoas me contavam as histórias delas. E me chamava muita atenção. Quando a gente chega aí, algum lugarzinho, um lugarejo, um campo, um vilarejo, então a família de um amigo, de uma menina, de uma namorada de alguém, não é a tua família. Eles querem contar alguma coisa que todo mundo ali já sabe. E como que o avô chegou ali naquele lugar, ou quando a criança era pequena e ficou doente e encontraram ali no campo, etc. Toda a família tem uma história para contar. E como foi formado o povoado, porque o vizinho acabou fazendo pacto com o diabo e aconteceu isso e aquilo, outro. Toda vez que a gente ouve uma história, tem uma coisa muito interessante que tem a ver com a multiplicidade das vozes, porque todo mundo quer falar a história e cada um tem uma perspectiva diferente, como o Cristiano estava falando. Porque o que acontece com o vizinho, tal, qual, ele não tinha dinheiro, daí um dia ele teve muito dinheiro. Não, espera. Eu acho que você pulou toda a parte mais interessante da história. Aquele cara viajou, e quando ele voltou, aí o outro fala, é verdade. Então todo mundo começa a falar, menos aquele que está escutando, que sou eu. Eu estava lá escutando aquele monte de gente falando a história, cada um dando um detalhe. Então essa forma de narrativa é um nós. Quando nós contamos, está muito pouco explorada. Está, obviamente, explorada nessa multiplicidade de vozes. Um capítulo é contado por uma pessoa, outro capítulo é contado por outra. Então, obviamente, que desde o século XX isso já começou a acontecer. Mas todos contam ao mesmo tempo, sem distinção, como se fosse um nós contando a história. Eu tinha muito pouca referência disso.
uma novela chamada Canto Eu e a Montanha Dança, de Irene Solá. E é uma coisa que existe também bastante disso. Klaus e Lucas, de Agatha Christoph, também tem uma parte do nós, muito pouco, pelo menos do que eu vi. E era um desafio muito grande para mim, porque esse pessoal que mora em Chiloé são os que estão contando o que acontece com aqueles dois gêmeos que estavam brigando, ele tem 70 anos, já não se falam mais, e as pessoas que vivem aí olha o que está acontecendo. Então, como eles na verdade querem que eles se reconciliem, então porque eles começam a contar a história. Por que ele foi embora? Por que ele voltou depois de 50 anos? É porque o avô fez um pacto com o diabo. Aí eles começam a contar essa história, eles vão para aquela caverna e ele começa a contar essa história. Como ninguém conhece a história, eles têm que evitar os detalhes, vão floreando. E porque não tem uma verdade, eles vão floreando a história. Então, isso é uma coisa muito casual, justamente tentando buscar esse narrador, e geralmente o que acontece, o que mais me chama a atenção do livro, na verdade, que está contado a partir deste lugar do coletivo. E é justamente isso, e aqui eu vou terminar, eu queria fazer um comentário, que quando o futuro parece tão distópico, tão apocalíptico, o que nós estamos vivendo aqui agora já é a ciência ficção futurística. E eu penso que ainda temos uma esperança. E a esperança é a comunidade, é a única coisa. Talvez por isso que eu quis retratar um narrador que pode contar uma história de forma comunitária e consensuando uma história, encontrando consenso. Eu acho que comentando um pouco o que o Mário pontuou agora há pouco, eu acho que também esse lugar, Mário, do psicológico no gótico é o meu lugar favorito, né? E há uma dimensão monstruosa no meu trabalho. Eu literalmente crio às vezes monstros, mas eles sempre são monstros que parece que eclodiram de uma dimensão, de um porão mental das minhas personagens e que estão tomando conta agora da vida delas. É muito frequente no gótico nordestino que os leitores perguntem: nossa, mas existiu mesmo essa entidade, esse ser que está no conto? E há sempre uma ambiguidade, porque muitas vezes esse ser é muito mais talvez uma projeção da dimensão psicológica conturbada do que exatamente um monstro efetivamente, né? E tem algo que o Andrés falou que é muito interessante e só me despertou ainda, eu acho que um pouco, Paula, falando da questão do sobrenatural, mas aí eu já linko com a tua pergunta sobre as vozes narrativas no gótico. Só me lembrei de duas coisas, Andrés. Eu não sei se na tua jornada pelo Brasil você, por exemplo, ouviu histórias de lobisomem, não é? Sim, porque é muito impressionante. Assim, o lobisomem é real. Se você vai para o interior de São Paulo, alguém vai lhe contar uma história de lobisomem que aconteceu com um vizinho, com um primo, né, no interior da Paraíba, meu estado de nascimento, na Bahia. Eu acho que, não sei se foi ano passado, faz uns 2 anos, eu estava num evento em Belém do Pará, né, no norte, e eu estava conversando com alguns alunos da graduação e todas elas me contavam histórias dos encantados. Assim. Então, o encantado é realmente uma coisa, né? Satanás é meu vizinho, o encantado é meu parente, né? Então, essa é um pouco a configuração nossa, né? Desse nosso universo, né? Que eu acho que irmana São Paulo, Santiago, Bogotá, enfim. Mas a questão aqui das vozes narrativas, ela também se comunica com o que o Andrés falou. Porque essa dimensão da oralidade, ela está muito forte nesse projeto do gótico nordestino. Eu estava buscando, Paula, uma narratividade nessas histórias que não existia nos meus contos anteriores, né? E essa narratividade, a matéria-prima dessa narratividade também está no lugar da infância. Das minhas 2 avós, uma já é falecida, que foram grandes narradoras de histórias. Grandes narradoras de histórias dos seus antepassados, das narrativas da Bíblia, por exemplo, não é? E eu via muito também, como eu falei, tem essa infância evangélica, então eu via muito, quase toda a minha família tem pastores, né? E missionários, então eu via aquela força oral daquelas pregações, aquilo me impressionava muito, né? E uma outra dimensão muito forte da cultura nordestina também é a literatura de cordel. Eu busquei também garimpar nas 9 histórias do gótico nordestino essa narratividade, essa contação que está no cordel. Mas não há só oralidade. Essas vozes, Paula, elas também são construídas a partir de algumas referências literárias que estavam muito fortes no processo de construção dos contos do livro. Muita gente se surpreende, mas, por exemplo, uma das grandes referências para mim, na hora de construir o livro, é Helena Ferrante, por exemplo, né? Então, eu brinco que, às vezes, o gótico nordestino é uma mistura da Helena Ferrante com Edgar Allan Poe. Nada mais esdrúxulo, mas talvez tenha funcionado, né? Ou, sei lá, da Clarice Lispector, né, com o H.P. Lovecraft, ou com Robert Louis Stevenson, né,
que o Mário tinha citado agora há pouco. Então, também tem o quê? Eu bebi muito nos grandes narradores da primeira vanguarda narrativa da literatura brasileira no século XX, que foram os regionalistas de 30. Né? Então, eu bebi muito, principalmente, no romance do Jorge Amado, A Morte de Quincas Berro d'Água, no 15, de Raquel de Queiroz, e no Menino de Engenho, né? De José Lins do Rego. Então, claro, tem uma dimensão da oralidade, mas tem também um diálogo com a tradição literária brasileira e latino-americana. Então, os contos da Mariana Henriques me impressionaram muito quando eu li. Eu já estava querendo, de alguma maneira, me apropriar das dimensões da ficção científica e do horror para esse projeto que seria o gótico. Né? E aí eu lembro muito de ter lido um autor americano, que é o Ted Chiang, né, da ficção científica, e eu li também os contos da Mariana Henriques, e eu fiquei lendo e falando, caramba, então no horror eu posso fazer isso? É permitido? Né? Então, é esse diálogo também, né, com outras referências. Claro, tem uma referência estadunidense, mas tem a Samantha Schweblin, tem a Maria Fernanda Poeiro, a Mariana Henriques, foram nomes ali que estavam muito fortes nessa composição do gótico nordestino. Então, é um pouco essa salada assim, de coisas pop, do horror, da literatura modernista brasileira, da escrita de autoria feminina contemporânea, que, de alguma maneira, foram todas costuradas, rendadas nos 9 contos do gótico nordestino. Muito bom você ter feito essa observação, que já é o gancho para a minha próxima pergunta, porque eu acho também que eu fui convidada para mediar essa mesa porque eu sou mulher. Então, porque temos 3 homens aqui. Então, eu presto muita atenção, assim, é meio natural, né? A gente somos mulheres, enfim, eu sou mulher, então às vezes acabo prestando mais atenção também na forma como as personagens femininas são construídas, são narradas. E a gente tem essa presença, né, nos 3 livros aí, de formas bem diferentes. E aí eu queria que vocês comentassem um pouco como é que foi essa criação, né? No caso do Andrés, né, tem esse narrador em terceira pessoa, mas temos personagens, né? Tem uma matriarca ali muito importante ali para a narrativa. O Cristiano tem personagens femininas muito fortes também, em primeira pessoa ali. Temos personagens também, mulheres ali no livro do Mário também, né? Então, queria que vocês falassem um pouco como criar como narrar essas mulheres, assim, essas personagens femininas, assim, que eu acabo prestando muita atenção. Queria ver como é que vocês criam, pensam nisso, né? Que também é um outro também para vocês, né? Bom, o que acontece é que nesse livro, em especial, tem uma coisa muito interessante com relação aos personagens femininos. Como em nós, a gente está falando da primeira pessoa do plural, nós, em espanhol, pode ser só homem, pode ser homem e mulher, ou pode ser só homem. Nós, quando eles dizem em espanhol, nosotras, é nós, mas é só mulheres. Tem a diferença em espanhol e português. Então, por isso que surgiu aquela ideia de falar nós, em espanhol, nosotros, para incluir aquele gênero neutro. Então, nós nos reunimos no bar para contar uma história e eu queria deixar claro que havia homens e mulheres. Mas quando você fala nosotros em espanhol, não tem sentido. Numa ilha no sul de Chile, ninguém vai falar com aquela terceira pessoa es. E aí ficaria muito longo no livro, aí eu fiquei pensando, aí eu pensei, no momento do livro tem um momento que os homens e as mulheres naquele bar se separam, porque eles ficam chateados, porque em uma parte da história os homens estão falando de um personagem que pode ter sido o pai dos gêmeos ou não. Aí as mulheres que sabem se for aquele cara realmente o pai, aí por que vocês sempre ficam em dúvida sobre a paternidade? Não, de repente a mulher teve um amante, etc e tal. Então a mulher começa a se afastar e fica meio brava. Vocês homens são assim, assim, assado. Mas aí os homens do outro lado do bar falam, vocês sempre também criando problema. Então eles se dividem. E é o momento do livro que é a única
briga forte, com discussão forte, divide os grupos entre homens e mulheres. E é justamente para que a gente consiga entender, como leitor, que existem homens e mulheres na narração. E outro personagem feminino que, de alguma forma, pelo menos na minha experiência, tentando encontrar histórias, tentando encontrar fontes, e que, no geral, o que se conta no Chile, o narrador, o que fala é sempre o homem. É aquele que fala, foi assim, assado, e ele quer sempre estar com a palavra. Eu quero falar. E isso acontecia, como no caso do meu pai e da minha mãe. E a mulher acaba intervindo. Mas como eu já tenho mais experiência, eu descobri que você tem que deixar o homem falar um tempo para que depois ele se afaste. O que a mulher faz isso? Porque, na verdade, a mulher que sabe a história de verdade. O homem tem aquela vontade de falar, mas aqui tem a memória. Isso, estou generalizando, obviamente. São as mulheres, as avós. E, na realidade, isso tem muito sentido, porque na história, pelo menos na tradição oral, na oralidade, que é sempre contada pelas mulheres, porque sempre tem os trabalhos nos quais a palavra tem mais espaço e tem mais lugar. Então, realmente é a transmissora dos contos, mas os homens contaram e está escrevendo um livro. Assim, os personagens que eu gostaria de retratar, me interessa extremamente que se possa entender que é a mulher a que guarda a lembrança, a memória. Por isso, os personagens femininos desse livro e também do outro têm uma importância especial. E a olhada é vista nessa particularidade de gênero, que é muito especial e que tem a ver com a memória, no fim das contas. Não é que o homem não tem essa memória, essa lembrança, mas durante toda essa história são as mulheres, e isso me interessa extremamente no livro. Curiosamente, quando você estava perguntando, Paula, a minha maior preocupação não foi o personagem feminino da novela, mas alguma coisa que eu tive claro desde o início, e se trata que o Poe, por exemplo, quando nós falamos do Edgar Allan Poe, o Poe foi um impotente sexual psíquico. Então, o Poe, não físico, mas psíquico, repito, ele nunca pôde ter relações sexuais. Ele amou as mulheres, mas não podia estar com elas. E essa impossibilidade se nota muito, ou seja, nos relatos. Os relatos não são mulheres, quando aparecem mulheres, Mergarda, de Belice e assim por diante, não são mulheres, são presenças psíquicas que estão nos homens. É algo psíquico, e isso se repete no assassino do meu livro, Campos Dias Delgado, que é o protagonista do romance, que acaba assassinando todas as pessoas que eram meu companheiro de tese, como eu contei anteriormente. Também era uma pessoa impotente sexual psíquico, ou seja, não tinha relações sentimentais, não tinha um vínculo amoroso. Também uma pessoa que tinha se declarado gay, que saísse com homem, não, ou que fosse declarado bissexual, não era o caso. Ele estava completamente bloqueado, era um heterossexual teórico que jamais pôde chegar à feminilidade e que também nunca pôde copular, amar, entregar-se e assim por diante. E a relação Eros nos assassinos é muito evidente, há uma impossibilidade para chegar do outro lado, e essa impossibilidade se converte numa força tanática. E essa foi uma preocupação, uma parte central no livro. E Freud, numa carta, disse que precisamos esclarecer que numa relação sexual entram em jogo 4. Os dois que estão atraídos e as duas presenças que eu aporto. Na reunião das bruxas medievais, isso era o que uma pessoa aprendia, a dualidade, a duplicidade sexual. Entra em jogo 4, os dois, o homem que ela é e a mulher que ela é, e a mulher que eu sou e o homem que eu sou. Entre os 4, temos que tecer uma relação amorosa, amistosa, de desejo e assim por diante. Mas são 4, não são apenas 2.
No meu romance, isso foi uma obsessão para mim, o feminino, masculino, e não apenas o feminino como presença de uma mulher, que nesse caso é a Maria. E aí, Paula, essa pergunta que você faz ela é muito importante e ela é cheia de complexidades, né? Eu acho o seguinte, se um escritor homem quer escrever mulheres, ele precisa ler as mulheres. A literatura produzida pelas mulheres. Ele precisa escutar as mulheres. Ele precisa conviver com as mulheres. E ele precisa gostar das mulheres. E quando eu digo gostar, não se trata de sexo. Não se trata de paixão romântica. É gostar da mulher e olhar para uma mulher e dizer, olha, caramba, ela é um indivíduo com suas complexidades, tal qual eu sou. E muitos homens desejam as mulheres, se apaixonam pelas mulheres, mas odeiam as mulheres, né? Então, eu acho que, no meu caso, essas personagens femininas, elas surgem naturalmente desse processo da leitura de autoras. Eu citei a Mariana Henriques, falei da Helena Ferrante, mas, por exemplo, no processo de leitura do Gótico, havia duas autoras que me marcaram muito também, que estavam na minha cabeça. Eu falei da Clarice, né? Que é, por exemplo, a Alice Munro e a Lúcia Berlin, né? Duas grandes contistas da língua inglesa, enfim, que também estavam no processo ali da leitura, né? E as personagens femininas que eu crio, elas sempre são um mosaico, os masculinos também, né? Mas a gente está focando nas personagens femininas, elas sempre são um mosaico de uma série de pessoas, mulheres com quem eu convivi, amigas, mulheres com quem eu me relacionei, mulheres da minha família, como minhas avós, por exemplo, né? Então todo esse processo ele está de alguma maneira na composição e na constituição das vozes e da trajetória das personagens, né, do gótico nordestino. Certo, agora temos pouquíssimo tempo, então nem sei se dá para fazer mais algumas longas perguntas. Não sei se vocês querem comentar mais alguma coisa sobre os livros, assim, algumas palavras finais. Querem falar dos próximos trabalhos que vocês estão fazendo também, porque, enfim, a gente já está chegando aqui no final. Então, estamos encerrando? Estamos encerrando. Tá bom. Então, os últimos momentos deste momento, não são os últimos momentos exato, em si só, né? Bom, então, eu queria só agradecer. Eu acho que foi um prazer ouvir e conversar com o Mário e com o Andrés, né? É uma honra para mim. Agradeço demais a possibilidade da gente conversar de novo, né, Paula? Agradeço demais vocês que doaram um tempo do final da manhã do domingo, né, para estarem com a gente. Eu só tenho gratidão e alegria de estar aqui. E só para dizer, o próximo projeto é o meu romance, né, que deve sair em algum momento até 2027, não posso falar muito dele, mas enfim, vai ser o primeiro romance. Ele sai pelo selo Alfaguara da Companhia das Letras também. Muito bem, acabei de publicar um romance que chama A Hora dos Lobos. Isso tem a ver com um novo crime organizado na América Latina. E foi um documentário que foi produzido no Brasil, que para mim foi muito importante, Apocalipse nos Trópicos, de Petra Costa, que acabou de ganhar muitos prêmios sobre a relação entre o mundo evangélico, os pregadores evangélicos e a democracia, e o Boto, e de alguma forma também o que ocorreu com Bolsonaro e Lula da Silva quando volta para o poder. Eu dei um salto, um pulo um pouco adiante e comecei a me perguntar sobre os narcopentecostais, ou seja, a relação entre o fundamentalismo e o evangélico, os fanáticos / radicais e o mundo do narcotráfico. E acabou de ser publicado em espanhol. Espero que em algum momento também possa ser apresentado aqui no Brasil, porque tem muito a ver com algumas seções brasileiras, como o Comando Vermelho, o PCC e assim por diante, que estão mencionados no romance. Então, um dia seria interessante para mim apresentar, seria uma honra, e gostaria também de agradecer ao público que veio no domingo escutar-nos. Queria que você comentasse rapidamente também sobre a série da Netflix, né, de associação, que acho que você ajudou também, né, a fazer na consultoria. Sim, há uma série Netflix que se baseia nisso, que é o Estado de Fuga, 1986. São 8 episódios e nós fizemos com o diretor Carlos Moreno e com um ator colombiano que é incrível, Andrés Parra, muito reconhecido. E aí tem um pouco tudo aquilo que eu disse hoje,
a respeito desse massacre, da psicologia do assassino e assim por diante. Eu recomendo muito, tanto a série como o filme que está no Netflix. E todavia não temos uma tradução para o Brasil, não, que está negociada. Eu acho que dá para ver. Não, este novo livro sujo. Não, eu tenho que esperar, acabou de sair Satanás. Andrés, também faço a mesma pergunta, se já tem novas traduções aí para o português, para o Brasil também, dos seus livros aí. Sim, bueno, eu queria me gostaria agradecer Paula, Cristiano, e especialmente que tornou possível a minha presença aqui. É uma casa editora muito linda que publica, é nova aqui em Brasil, e está publicando literatura clássica latino-americana e contemporânea. Tenho orgulho de ser um dos primeiros autores contemporâneos e estar aí junto com Gabriela Mistral, Manuel Rojas, José Maria. E o ano que vem são mais 2 livros publicados também com Pinar, que estão trabalhando na tradução. Você que é meu furo. Um scoop. Espero que no ano que vem a gente possa contar, além do o ano que falamos com o Mar, um novo livro, não sei como vai se chamar, como será traduzido em português, e vai ser outro romance, outro livro. Obrigada, pessoal. Então, agradeço também aos intérpretes Libras, a nossa tradução simultânea, a vocês que estão aqui, aos nossos convidados em Feira do Livro, e eles vão estar lá na Livraria da Travessa assinando os livros, né, com autógrafos. Obrigada, gente. Sejam todos e todas bem-vindos à Feira do Livro 2026. A Feira do Livro é uma realização da Associação 451, da Maré Produções Culturais e do Ministério da Cultura por meio da Lei Rouanet. Patrocínio: Mercado Livre, Motiva e Prefeitura de São Paulo na categoria Ouro. Itaú e Laranjinha Itaú na categoria Prata. Apoio: Pinheiro Neto Advogados, Instituto Ibirapitanga, Enjoei e Companhia das Letras. Parceria institucional: Livraria da Travessa, Mercado Livre Arena Pacaembu, SP Livro e Museu do Futebol, junto à Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. Apoio institucional: Embaixada da França no Brasil, Instituto Camões, Arco Educação, Ministério das Relações Exteriores do Uruguai, Instituto Ramon Llull, Gráfica Viena, Chambril, Quiro, Frida e Mina, Inside by Meliá São Paulo e Higienópolis, Ernesto Tzurnik Advocacia, Ecoar, Arpa, Ovo e Bubu Restaurante. Parceria de mídia: 451, Folha de São Paulo, UOL, TV Brasil, Rádio Nacional, JC Deco, Piauí, Carta Capital, Mídia Ninja, Nexo, Gama e Publish News. Acompanhe a programação e cobertura completa da Feira do Livro 2026 no site da revista 451 e também nas nossas redes sociais @a Feira do Livro. Viva o livro brasileiro!